Cotidiano escolar, violência e bullying. Um estudo em municípios do Vale do Mamanguape, PB. Tipos de bullying entre estudantes da rede pública de ensino de Rio Tinto, PB. Casos e caracterização. Autora Suênia Tavares da Silva. Orientador Ivonaldo Neres Leite. Programa PIBIC. Este trabalho está pautado no objetivo número 4, educação de qualidade. Seja direto ou indireto, o bullying se caracteriza por 3 critérios: o comportamento agressivo e intencionalmente nocivo, o comportamento repetitivo de perseguição repetida e o comportamento que se estabelece em uma relação interpessoal assimétrica, caracterizado por uma dominação. Uma das características principais da intimidação entre pares é a tendência a passar despercebida pelas autoridades, ou seja, professores, pais e gestores. Isso acontece principalmente pela dificuldade dos responsáveis em caracterizar o fenômeno de modo correto, definindo equivocadamente situações de intimidação entre pares como apenas brincadeira. Os indivíduos envolvidos em situações traumáticas como bullying podem ter sua saúde física, social e emocional comprometidas a curto ou longo prazo. Assim, é fundamental que a violência entre pares seja tratada adequadamente de modo conjunto entre escola e família, visando a redução de danos aos personagens desse processo. O objetivo geral da pesquisa é analisar o quadro da ocorrência de bullying em escolas públicas municipais e estaduais de Rio Tinto, PB. O estudo possui como base metodológica a pesquisa qualitativa de natureza exploratória e foi feita uma revisão da literatura, bem como a realização de entrevistas semi-estruturadas com 2 integrantes da gestão escolar. A investigação empírica foi desenvolvida na Escola Cidadã Integral e Técnica Luiz Gonzaga Buriti e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Lunas Lisboa. As entrevistas foram analisadas de acordo com a técnica de análise de conteúdo, em sua versão temático-categorial, de Bardan 2011. No processo de tratamento do material, foram desenvolvidas categorias, subcategorias, unidades de registro, unidade de contexto, categorias intermediárias e categorias finais. Em se tratando da ocorrência da violência entre pares, os resultados apontam, em relação aos tipos mais frequentes desse fenômeno na percepção dos gestores, a prevalência do bullying psicológico e direto, isto é, atos como xingamentos, disseminação de rumores, agressão física, dentre outros. Na perspectiva do gênero predominantemente envolvido em situações de intimidação, os dados evidenciam a existência da normalização da agressividade no que se refere aos meninos e o comportamento reprimido das meninas como fatores que mascaram maior participação feminina em casos de bullying. Ainda, na maioria das vezes, as narrativas em relação ao envolvimento dos meninos com o bullying estão vinculadas à homofobia e ao machismo. Desse modo, se pode pensar que os meninos são mais frequentemente perseguidos ao não apresentarem o comportamento agressivo que é instigado pela sociedade. E se destaca ainda que a participação de meninas prevalece em situações de bullying direto, tais como apelidos pejorativos, disseminação de rumores. Então, de fato, a frequência da atuação de escolares femininas em casos da violência dessa natureza podem passar despercebida pelas autoridades. Numa análise do panorama do quadro de bullying, a partir dos relatos e a percepção dos casos da rotina escolar, a frequência em que casos dessa violência são identificados é baixa. Contudo, a maioria dos casos ocorre em sala de aula. O âmbito familiar é apontado como principal influência da formação do caráter agressivo dos autores de bullying, tendo como consequência a normalização e reprodução do comportamento agressivo vivenciado em casa pelo sujeito que exerce o papel de autor. Outro fator indicado é a dificuldade de aceitação às diferenças, decorrente, como revelam os dados, da deficiência dos valores morais na contemporaneidade. Assim, a sociedade teria grandes responsabilidades na formação de sujeitos com propensão ao envolvimento em situações de bullying e na normalização e prática despercebida do bullying a partir de comportamentos tidos como comuns na nossa cultura. Dentre as implicações do bullying, os resultados demonstram que a exposição ao fenômeno possui consequências comportamentais que impactam a vida dos envolvidos.
É citado, por exemplo, que uma parcela dos indivíduos que foram alvos de intimidação apresentam uma tendência à vingança, ou então à elevação da autoestima através da violência. No que se refere à intervenção da comunidade escolar em situações de bullying, foi possível perceber a dificuldade da escola no que se refere ao mapeamento das situações de agressão entre pares que, em algumas situações, acabam por passar despercebidas ou serem confundidas com comportamento comum. O modo de enfrentamento ao fenômeno, ou seja, as ações da comunidade escolar e da escola voltadas para a resolução e prevenção do bullying, é fundamentado principalmente no diálogo, em ações coletivas e individuais e na intervenção familiar. Dentre os pontos citados, em se tratando de ações que possam auxiliar a escola no confronto com o bullying, estão a diversificação das disciplinas, o apoio da Secretaria de Educação, os cursos online, a valorização do respeito entre pares e o contato direto da comunidade escolar com os conflitos. Com base no que foi discutido, foi possível perceber que o fenômeno bullying é pouco tratado como uma violência específica e que, portanto, a comunidade escolar ainda possui dificuldades em identificar suas características próprias. É fundamental a capacidade de diferenciar o bullying das demais violências, porque no processo de intervenção existe a necessidade de conseguir reconhecer corretamente as situações envolvendo esse tipo de agressão. Foi percebido ainda que a escola costuma se isentar da responsabilidade no que se refere à ocorrência de violência entre pares, apontando a culpa pelo comportamento agressivo ou passivo dos alunos, em parte significativa dos casos, a educação familiar defasada ou a convivência do aluno com ambientes hostis fora da escola. E outro ponto importante a partir dos estudos realizados foi perceber que a cultura consumista, machista, preconceituosa e intolerante influencia muito nos comportamentos de desrespeito ao diferente e contribuem, consequentemente, na construção de uma sociedade com valores invertidos.